Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era da descendência de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo encontrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenha medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será chamado grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso? Eu não conheço homem algum. O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerado estéril. Porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor. Faça em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Graças a Deus que esta palavra se cumpriu na vida de Nossa Senhora, e por isso nós estamos celebrando esta festa no dia de hoje, celebrando a exultação desta graça. A gente vê todas as leituras de hoje também a riqueza com que Deus nos presenteou e como a palavra de Deus precisa vir morar em nós. Como é necessário a gente viver a palavra de Deus, deixá-la morar no nosso coração. Porque primeiro Nossa Senhora teve que aceitar a palavra de Deus, teve que aceitar o convite de Deus. Porque se ela também não conhecesse, não aceitasse o convite de Deus, não aceitasse a palavra, nada tinha acontecido. Porque Deus não ia fazer uma coisa que a pessoa não aceita, não quer. Né? Por isso Nossa Senhora vai dizer: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Mostrando que a primeira leitura, quando a pessoa não aceita, quando a pessoa não quer, então a primeira leitura de hoje do profeta Isaías vai mostrar Acaz, que era o rei de Israel, que foi um dos piores reis de Israel. E que não queria, lógico que ele não queria que o Messias, o Salvador, ou viesse alguém para reinar. Por quê? Porque ele era um péssimo rei. E todo mundo sabia que ele se fez toda espécie de mal, até mesmo casar com uma mulher que chamava Jezabel, que era uma mulher terrível e que foi profanar o templo de Deus. Então, ele queria receber o Messias, o Salvador, queria ter a graça de ver, eis que uma virgem dará à luz e conceberá um filho que será o nome de Emanuel, o Messias, o Salvador. Ele queria de jeito nenhum, porque ele queria continuar a sua vida de pecado. Então, quando a pessoa quer continuar na vida de pecado, ela não está disposta a receber a fecundação de Deus, a palavra de Deus. Não quer permitir que ela more no seu coração, mora na sua vida. Então, por isso, Acaz não queria mais. O profeta disse: não adianta, você querendo ou não, o Emanuel virá. Ele virá. Então, por isso, esta palavra se cumpre na vida de Nossa Senhora,
que vai se permitir, né? De todas as mulheres bíblicas que a gente ouve a história, quando nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos pegar lá Ruth, Esther, Judite. Foram mulheres que tiveram o nome escrito na Bíblia pelas suas ações, né? Tanto Judite como Esther, né? Todas essas mulheres foram maravilhosas, mas nenhuma, até mesmo Isabel agora, que nós vimos na leitura de hoje, que vai ser a mãe de João Batista, maravilhoso, né? Ela era estéril e Deus tornou possível a sua fecundidade para que viesse aquele que seria o último dos profetas antes de Jesus, para preparar, anunciar ao povo a redenção, a preparar os caminhos do Senhor, como nós estamos vivendo agora esse tempo quaresmal, que é a preparação da vinda de Jesus, o nascimento da redenção oferecida na Páscoa em Cristo, né? Então, nós vemos aí toda a preparação para a nossa vida nesse tempo, né? Preparando os caminhos do Senhor. Então, toda a graça que é necessária para a vinda do Senhor. Então, Isabel foi a mãe do último profeta. Maravilhoso. Mas alguém pode se comparar a tamanha virtude e graça ser a mãe do Salvador? Não existe. Não tem como medir esta dimensão de riqueza e glória. Não tem como, né? Então, e aí Nossa Senhora vai dizer, olha, como foi preciso que eu me tornasse fecunda em Deus. Como é preciso que você e eu, cada um de nós, tornamos fecunda. Nossa Senhora nos ensina. Primeiro, lógico, aceitar a palavra de Deus, aceitar a salvação. Aquilo que a casa não quis, nós tomamos posse, nós assumimos. Às vezes a pessoa, mesmo batizada, às vezes a pessoa foi batizada, mas também não recebeu a catequese, não recebeu a evangelização. E às vezes ainda ela não aceitou Cristo na sua vida. Ela vive de algumas situações em Jesus. Vive algumas situações, mas ainda não se deixou tornar Ele presente na vida dele como seu Salvador. Ele não disse ainda sim na totalidade da sua vida. Às vezes eu posso ser padre e não ter ainda aceito Jesus na minha totalidade. Eu conheço muitos padres que ainda vivem da teologia, formou-se, capacitou, é um grande teólogo, mas ainda não vive a redenção de Jesus na sua vida. Pode ser que tenha bispo assim também. Não conheço todos nessa dimensão, mas assim também muitos religiosos, religiosas, até se consagraram a Deus, mas ainda não disse na totalidade, Senhor, como Nossa Senhora, faça-se em mim segundo a tua vontade. Às vezes temos pais, mães que são cristãos, foram batizados, casaram na igreja, mas ainda não vivem essa totalidade que Nossa Senhora está nos ensinando. Não é a minha vontade mais, mas ela quis fazer a vontade de Deus. Olha, eu sou virgem, não conheço homem algum, eu não sei como isso vai acontecer. Então o anjo disse, olha, o Espírito de Deus vai pairar sobre você, vai torná-la fecunda. Então quando nós somos batizados no Espírito Santo e nós começamos a viver esta graça, nós tornamos fecundos em Deus, assim como a Virgem Maria. E aí nós vamos realizar nossa vontade em Deus. Não mais a minha vontade, não mais os meus quereres, não aquilo que eu sinto vontade de fazer do meu jeito. Não, a vontade de Deus naquilo que Deus tem como projeto de vida para mim. E aí você vai estudar, está lá a primeira carta, a segunda carta de Pedro 3. Você vai estudar, você vai fazer a ciência, você vai aprender a viver as virtudes de Deus, você vai aprender os dons do Espírito Santo, você vai aprender a viver fecundado no Espírito Santo, vivendo de todas as coisas. Vai casar, vai ter família, vai ter seu emprego, vai ter sua profissão, mas sendo um homem de Deus. Uma mulher de Deus no meio de todas estas dimensões, porque foi fecundado interiormente, tornou a sua vida uma oblação de Deus no mundo, sinal de Deus para o mundo. Então, por isso, esta graça que nós vamos assumindo. Por quê?
Porque agora a gente já sabe que não é mais um sacrifício matar um boi ou aspergir o sangue de um animal que vai me redimir. Mas Jesus ensina o que foi necessário para ele vencer o pecado, o mal. O que foi necessário para Nossa Senhora, a Virgem Maria, vencer o mal e o pecado? Fazer a vontade de Deus. Jesus veio fazer com que aquilo os nossos pais, Adão e Eva, causou pela desobediência, Maria vai dizer sim à vontade de Deus. E aí ela torna fecunda. E aí Jesus veio para fazer a vontade de Deus, para vencer o demônio, a morte e o pecado. Redimir o homem. Agora não é mais sangue aspergido por ali ou por lá, que vai redimir o homem, mas agora é o sangue redentor de Jesus. O seu corpo torna uma oblação porque ele faz a vontade do Pai. Ele não peca, não há mais pecado em Jesus, porque ele vence o pecado na obediência a Deus, dizendo que quando nós obedecemos a Deus, nós vencemos todo o pecado. E aí está a graça desta riqueza para nós, né? Por isso está escrito no meu livro a meu respeito: eu vim, ó Deus, para fazer a tua vontade. Não quiseste nem vítimas, oferendas, holocaustos, sacrifício pelo pecado. Coisas segundo a lei. Ele acrescentou: eu vim para fazer a tua vontade. Com isso, suprime o primeiro sacrifício. Estabelece o segundo. A graça é esta: a vontade de sermos, que somos santificados pela oferenda do corpo em Cristo, que realizou por todos, por uma vez por todas, fazer a vontade de Deus. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós nos tornamos assim como Nossa Senhora, deixamos mergulhar a nossa vida, e a gente diz: faça-se em mim segundo a tua vontade, nós vamos redimindo a nossa vida nessa dimensão, vamos nos tornando fecundos em Deus. Por isso o salmo de hoje, que lindo quando vai dizer, né? Quando a Sara cantava, dizia: eis que eu venho fazer com prazer a tua vontade. Quando nós fazemos com prazer a vontade de Deus, nós nos tornamos fecundos. O Espírito Santo nos ilumina, nos capacita, nos dá graça de cada dia mais passar por meio de todas as tribulações, de provocações, das seduções do pecado, e nós vamos passar por ele tranquilamente. É como você vê o cascavel ali, a cobra, e você vai dar volta. Você não vai pôr a mão na boca da serpente, mas você vai evitar com que ela te morda. Por isso está aqui. Não é sacrifício ou oblação que quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não me pediste ofertas nem vítimas, holocaustos para o nosso pecado. Eis que eu venho com prazer fazer a sua vontade. Imagina, Deus não está pedindo sacrifício. Precisa fazer mais do que o sacrifício, porque Cristo já fez para devolver para nós esta graça. Então, Nossa Senhora nos dá esta dimensão, que lá nesta festa de hoje, tudo isso vem acontecendo para que a gente faça a vontade de Deus, assim como Nossa Senhora nos ensina. E aí vai mostrar: proclamai toda a vossa justiça, sem retê-lo no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrarei. Não calei vossa graça e verdade na presença da grande assembleia, porque aí eu vou testemunhar na grande assembleia, onde que eu vou, que eis com prazer eu faço a vontade de Deus. Não é uma obrigação, não é uma lei, não é uma imposição. Com prazer eu faço a vontade de Deus. É o que Nossa Senhora nos ensina, é o que ela ensinou a Jesus a viver, é o que o Pai ensinou a Cristo lá, antes dele ser encarnado no seio da Virgem, e ele viveu como homem toda essa dimensão, mas aprendeu a fazer com vontade e com prazer as leis de Deus, com prazer, com alegria. Tudo para Jesus era motivo de graça e alegria.
de fazer com que todos que estavam à sua volta, todos aqueles aprendessem a viver com prazer as coisas que tinham. Mesmo lá no Vale Tenebroso da Morte, que é onde ele foi morar, na Galileia, levou as pessoas ali a ter prazer de viver em Deus. Então, essa é a graça da festa de hoje. Nossa Senhora nos ensina, com prazer, fazer a vontade de Deus, né? E ela se coloca numa dimensão, mesmo correndo todo o risco, né, de ser apedrejada, de ser desprezada, humilhada, porque ficar grávida, sem ser casada, na época, era apedrejada. Então, ela corre o risco de tudo, de José rejeitar, mas com prazer ela vai cumprir a vontade de Deus. E Deus coloca todas as coisas a seu favor, porque vai tocar no coração de José, ele vai assumir. E todas as graças aconteceram porque ela faz com prazer. Quando nós fazemos com prazer a vontade de Deus, todas as graças acontecem. E nós realizamos com prazer esta riqueza em nossa vida. Vamos fechar os nossos olhos, pedindo essa graça para nós no dia de hoje, pedindo o Espírito Santo, assim como ele pairava e pairou sobre Nossa Senhora para torná-la fecunda, possa pairar sobre nós também, fecundar em nós, e que nós possamos dizer: eis que com prazer venho fazer sua vontade. Faça a sua vontade em minha vida, Senhor. Não deixe que eu me desvie, não deixe que eu me saia do caminho por causa dos meus desejos, do meu sentimento, que eu não seja como Acaz, que não quis ver os sinais, não quis ver a verdade de Deus, não quis ouvir a palavra de Deus, e se refutou a palavra de Deus. Que nós temos esta graça no dia de hoje de deixar a palavra de Deus cair no nosso coração, como caiu no coração da Virgem Maria. Que ela nos ensine esta graça no dia de hoje.